Esse planeta é tão leve quanto aquele pedaço de algodão grudado no seu suéter. No mundo científico, ele é chamado de WASP 1993b, mas vamos chamá-lo de Planeta Algodão Doce. Ele está localizado a cerca de 1.200 anos-luz de distância de nós. É claro que nunca o veremos com nossos próprios olhos, mas os cientistas afirmam que o planeta Algodão Doce é praticamente o primo maior e mais volumoso de Júpiter, 50% mais maciço. Ele tem uma densidade extremamente baixa combinada com outros fatores, como a alta temperatura e o brilho infravermelho de sua estrela hospedeira, que o tornam especial. Pode dar um close aqui, por favor? Obrigado. Está vendo como ele é fofo? Certo, agora você entende que seria impossível ficar em pé nessa superfície. De qualquer forma, não é sempre que se encontra algo como o WASP 1993b em uma festa planetária. Esses planetas podem ser fofos porque eles estão sendo cozidos por suas estrelas-mãe, inchando como um marshmallow que viu muita ação na fogueira. Mas o problema é que se você está tão perto da sua estrela e é feito principalmente de um coquetel de hidrogênio e hélio, você não vai manter o inchaço por muito tempo. É como tentar segurar um balão durante um furacão. Exoplanetas como esse fofinho aqui são muito raros, mas há também o WASP 107b que parece ser fofinho. Esse planeta está a 200 anos-luz de nós e escolheu a constelação de Virgem como sua residência oficial. De uma certa perspectiva, pode-se dizer que esse planeta é um imitador da Terra. Ele tem hélio e sua atmosfera contém dióxido de enxofre. Há alguma semelhança, com certeza, mas o WASP 107b tem a densidade de um marshmallow. Isso significa que podemos bisbilhotar através de sua atmosfera mais facilmente do que com um peso pesado como Júpiter. Os cientistas ficaram muito surpresos quando olharam através de seus superóculos espaciais, a câmera Miri do telescópio espacial James Webb. Eles avistaram nuvens feitas do material que constrói praias, silicato, ou como você deve conhecer, areia. Imagine castelos de areia no céu. Essas nuvens de areia estão na suíte da cobertura da atmosfera da WASP 107b, onde o termostato registra uma brisa de 500 graus Celsius. Normalmente seriam necessários 1.000 graus Celsius para cozinhar esse tipo de nuvem. Por isso, os cientistas estão se perguntando como essas nuvens granuladas foram parar lá em cima. Acontece que o WASP 107b pode estar executando seu próprio ciclo de água arenosa, mas com silicatos escaldantes em vez de H2O. As partículas de silicato são arrastadas dos níveis inferiores escaldantes por algum tipo de elevador cósmico, depois esfriam, se juntam como nuvens e borrifam uma garoa de silicato. No entanto, ninguém está levando o protetor solar para esse tipo de tempestade de areia. Agora veja essa família de planetas Kepler localizada no sistema estelar Kepler 51. Esse pacote de 3 planetas cósmicos está a cerca de 2.400 anos-luz de distância, parecendo enorme, mas com a mesma densidade do seu favorito. E é algodão doce mais uma vez. Os cientistas estão investigando de que são feitas essas delícias espaciais. Eles acreditam que esses planetas são grandes balões de gás hidrogênio-hélio com uma generosa camada de névoa de metano. Além disso, parece que esses planetas podem estar passando por uma redução cósmica. Agora vamos falar sobre um planeta chamado Mascara 5b. Não, ele não se parece com um daqueles tubos de cosméticos da gaveta da sua mãe. Os cientistas dizem que esse é um dos planetas mais quentes já descobertos. Eles o chamam de Júpiter ultraquente, mostrando seu tamanho impressionante, quase 2 vezes maior que o nosso próprio Júpiter. A temperatura diurna é de cerca de 2.700 graus Celsius, enquanto a noturna chega a 2.300 graus Celsius. Não há chance de qualquer tipo de vida sobreviver lá fora. Na verdade, essa é a segunda temperatura noturna mais quente já registrada. Para colocar isso em perspectiva, a temperatura da lava derretida fica entre 700 graus e 1.250 graus Celsius. Portanto, o planeta é muito mais quente do que essa rocha líquida escaldante. Suas temperaturas ultrapassam até mesmo o ponto de fusão da maioria dos metais, que é de cerca de 2.000 graus Celsius. Os cientistas mencionam que o calor insano desse planeta é comparável ao do escapamento de um motor de foguete. Em 2005, uma estrela famosa ligou. Espere, isso é um nome ou um número de telefone? Tanto faz. Acontece que essa estrela tem uma irmã e elas têm nomes muito parecidos. A irmã tem um B no final. De acordo com a NASA, esse lugar parece ter saído de um filme de ficção científica, pois tem uma vibração hipnotizante de mármore azul. Essa aparência é resultado de uma atmosfera repleta de nuvens nebulosas com vidro. A chuva nesse planeta é uma precipitação cheia de vidro que gosta de cair para os lados graças aos ventos fortes, que sopram a uma velocidade de 8.690 km por hora.
E sim, essa irmã é quente por algum motivo. Os cientistas mediram as temperaturas diurnas nesse mundo de pesadelo. São cerca de 930 graus Celsius. Portanto, quando chove nesse planeta, é mais como se fosse vidro derretido caindo, em vez de um típico sistema de abastecimento de água. Talvez você não saiba, mas o espaço está repleto de WASPs. Os planetas WASP? Conheça o WASP-66b. Esse planeta quente e abrasador, semelhante a Júpiter, extrapola tanto as regras que chove ferro à noite. O lado diurno não é menos um pesadelo ardente. A temperatura lá é de cerca de 2.370 graus Celsius. O WASP-66b pode ser um pouco menor que Júpiter, mas não subestime sua grandeza. Essa bola de fogo está localizada a 640 anos-luz de distância da Terra, e seu clima aterrorizante é o resultado de uma órbita exageradamente extrema. Esses gigantes gasosos são apropriadamente conhecidos como Júpiteres quentes. Eles gostam de se manter quentes e, por isso, orbitam muito perto de suas estrelas hospedeiras escaldantes. Nesse caso, a WASP-66b está quase 10 vezes mais próxima de sua estrela do que Mercúrio está do nosso Sol. Isso é perto demais para o conforto, deixando esse planeta rebelde preso à estrela. Assim, enquanto um lado se deleita com a luz eterna, o outro está preso em uma escuridão perpétua. 55 Cancri é uma verdadeira joia. É a superterra mais radical já vista. Inicialmente, os cientistas acreditavam que ela estava repleta de tanto carbono que seu interior era cravejado de diamantes, graças à pressão insana e às temperaturas escaldantes de 2.700 graus Celsius. Mas os pesquisadores acabaram com a moda dos diamantes, mostrando que na verdade havia menos carbono do que pensávamos inicialmente. Bem, os diamantes não são de fato tão raros e caros, eles são apenas bem comercializados. O último destino de hoje é o GJ 1214b, localizado a 40 anos-luz de distância da Terra. Esse planeta é como uma Terra superdimensionada, quase 3 vezes maior em diâmetro e 7 vezes mais pesado. Ele orbita em torno de sua estrela anã vermelha mais rápido do que você consegue terminar uma pizza, dando uma volta completa a cada 38 horas. Mas não é apenas o tamanho ou a órbita do planeta que é de outro mundo. É muito quente lá fora, com 230 graus Celsius de derreter a mente. Mas o mais legal é que esse planeta está praticamente se afogando em água. As temperaturas escaldantes e as altas pressões alucinantes em GJ 1214b criam alguns materiais interessantes, como gelo quente e água superfluida. A superfluidez é algo que acontece no hélio líquido quando ele está quase tão frio quanto possível. Na Terra, a água perdeu totalmente a habilidade de ser superfluida, pois precisa de temperaturas ridiculamente baixas e pressões fora do comum para realizar esse truque. Ainda assim, não há muita utilidade na água superfluida. Mesmo que você tente usá-la, ficará desidratado. Podemos estar mais perto de encontrar um planeta massivo e gelado além da órbita de Netuno. Desculpe, Plutão, ainda não é você. Recentemente, um mapeamento do universo usando dados de um telescópio no Havaí eliminou cerca de 78% dos possíveis locais para esse misterioso Wall-E do espaço. Algumas pessoas o chamam de Planeta 9, enquanto outras preferem Planeta X. De qualquer forma, ele vem causando polêmica desde que sua existência foi proposta pela primeira vez, e isso se deve principalmente ao fato de que nenhum estudo até agora conseguiu responder à grande questão: ele realmente existe? Se descoberto, o Planeta 9 seria o quinto maior planeta de nosso sistema solar, com uma massa 10 vezes maior que a da Terra. Também se acredita que ele seja gasoso como o Urano. O estudo inicial sobre o Planeta 9, datado de 2016, sugere que esse novo planeta colossal orbita o Sol 20 vezes mais longe do que Netuno, que fica a cerca de 4,5 bilhões de quilômetros. Como resultado, o Planeta 9 levaria entre 10 mil e 20 mil anos para completar uma única órbita ao redor do Sol. Se confirmado, esse mundo ainda a ser descoberto dominaria uma região maior do que qualquer outro planeta conhecido em nossa vizinhança cósmica. Todas essas são hipóteses intrigantes, mas sem uma única evidência ou observação que a sustente. Antes de descartar essa hipótese como um palpite, é importante observar que esses pesquisadores se basearam em modelagem matemática complexa e simulações de computador para especular sobre as características do planeta. Porque é isso que eles fazem. A presença hipotética desse planeta explicaria várias características misteriosas localizadas além de Netuno. Estamos falando especificamente do Cinturão de Kuiper, uma enorme região em forma de rosquinha repleta de detritos gelados que sobraram da formação do Sistema Solar, incluindo cometas e planetas anões como o Plutão.
O que acontece é que os 6 objetos mais distantes do cinturão de Kuiper exibem órbitas elípticas que estão todas orientadas em uma direção semelhante no espaço físico e inclinadas aproximadamente 30 graus para baixo em relação ao plano orbital de nossos 8 planetas conhecidos. O que é estranho aqui é que, apesar de suas velocidades orbitais distintas ao redor do Sistema Solar, eles mantêm esse alinhamento. A probabilidade de tal alinhamento ocorrer aleatoriamente é extremamente baixa, em torno de 0,007%. Então, eis que surge o Planeta 9, um corpo celeste maciço e hipotético que oferece uma explicação plausível para esse estranho fenômeno, possivelmente exercendo influência gravitacional para moldar essas órbitas. A teoria inicial não se sustentou por muito tempo, enfrentando acusações de viés de observação e erros de cálculo. Então, em 17 de fevereiro, outro estudo surgiu, reavivando a ideia de que talvez o Planeta 9 esteja lá fora, afinal de contas. Dessa vez, os astrônomos espanhóis tentaram uma nova abordagem, concentrando-se na observação de objetos transnetunianos extremos. Esses corpos celestes orbitam o Sol em trajetórias elípticas altamente esticadas, com distâncias médias superiores a 22 bilhões de quilômetros. A pesquisa sugere que as distâncias entre os nodos desses objetos e o Sol podem fornecer pistas sobre a localização do Planeta 9. Esses nodos são os pontos em que a órbita de um corpo celeste cruza o plano do Sistema Solar. Quando esses objetos atingem esses pontos, é mais provável que interajam com outros corpos do Sistema Solar, podendo causar mudanças significativas em suas órbitas ou até mesmo colisões. Portanto, se a trajetória desses objetos transnetunianos extremos permanecer estável, tudo estará bem. Mas se não permanecer estável, bem, isso é um sinal de que algo mais, algo grande, está atrapalhando a trajetória deles. E foi exatamente isso que a pesquisa descobriu. Há algo invisível lá fora, tirando esses objetos do curso. E esse algo pode ser um planeta que está se resfriando a uma distância de 300 a 400 vezes mais distante do Sol do que a Terra. Até hoje, o estudo dos objetos transnetunianos extremos é a evidência mais forte que temos da existência do Planeta 9. E se você ainda não está convencido com essa teoria, saiba que movimentos estranhos como esses já levaram à descoberta de planetas antes. Netuno, por exemplo, foi descoberto porque o movimento de Urano não estava de acordo com as previsões da gravidade newtoniana. Mas a deflexão de sua órbita poderia ser explicada se fosse causada pela atração de um planeta ainda não descoberto. E assim, descobrimos Netuno. O ano é 2021 e tem todo um burburinho sobre o Planeta 9 novamente. Depois de corrigir algumas suposições antigas, os estudos agora estão se inclinando para a ideia de que esse mundo misterioso dá uma volta épica ao redor do Sol a cada 7.000 anos. Essa é uma grande notícia, pois significa que esse planeta pode estar mais próximo do que pensávamos, facilitando a localização por nossos telescópios. O artigo também sugere que há uma enorme chance de 99% de que as órbitas estranhas desses objetos distantes se devam a esse planeta invisível, e não apenas a uma coincidência cósmica. Agora, as chances de toda essa situação ser um acaso caíram para uma chance em 250, o que é muito melhor do que a chance de 1 em 10.000 que tínhamos em 2016. Todos esses números otimistas nos trouxeram ao ponto em que estamos hoje, mantendo nossas esperanças e trabalhando em equipamentos melhores para continuar a missão de detectar o Planeta 9. Conforme mencionado anteriormente, pesquisadores do Havaí criaram uma espécie de mapa do tesouro utilizando o telescópio de pesquisa panorâmica e sistema rápido de resposta, para eliminar 78% de suas localizações. Essa é uma ótima notícia, considerando o desafio que é encontrar uma agulha do tamanho de um planeta em um palheiro cósmico. Mas, infelizmente, a presença do Planeta 9 continua sendo um fantasma nos escuros confins do nosso sistema solar. Os entusiastas ainda estão convencidos de sua existência e acreditam que é apenas uma questão de tempo até comemorarmos a descoberta do novo primo cósmico da Terra. Eles estão depositando suas esperanças no Observatório Vera Kuppenrubin, que está sendo construído no Chile e deve iniciar suas operações científicas no final de 2025. Ao longo de 10 anos, esse observatório fará a varredura de todo o céu do hemisfério sul a cada poucas noites com um telescópio de 8 metros, de movimento rápido e equipado com a maior câmera digital do mundo. A ideia é catalogar tudo o que existe no sistema solar, indo até Netuno e além dele, e rastreando os movimentos de milhões de objetos celestes, incluindo lixo espacial, asteroides, cometas e estrelas. Se o Planeta 9 estiver de fato lá fora, esse telescópio de última geração poderá ser o único a encontrá-lo.
A existência desse planeta misterioso está longe de ser universalmente aceita pela comunidade científica. Isso ocorre simplesmente porque o planeta 9 não é a única explicação para os estranhos fenômenos que ocorrem além de Netuno. Uma teoria sugere que um grupo de objetos distantes, como planetas anões, cometas e luas, pode estar influenciando coletivamente as órbitas dos objetos transnetunianos extremos. Outros acreditam que um buraco negro está por trás de tudo isso. Essas massas comprimidas são alguns dos objetos mais densos do universo, potencialmente capazes de afetar as órbitas de outras massas, como se acredita que esse suposto planeta 9 fantasma esteja fazendo. Outra perspectiva ousada sugere que nosso entendimento atual das leis da gravidade é falho, na verdade incompleto. Essa teoria, conhecida como dinâmica newtoniana modificada, propõe que esses objetos gelados distantes exibem um comportamento estranho não devido à interferência de outro planeta, mas sim porque o imenso campo gravitacional da Via Láctea os está influenciando. Entretanto, até mesmo os defensores dessa teoria reconhecem que é muito cedo para tirar conclusões definitivas e que ainda são necessárias pesquisas muito mais extensas. Enquanto continuamos nossa busca incessante pelo planeta 9, alguns astrônomos deram um passo adiante, sugerindo a existência de um hipotético planeta 10. Esse mundo tem massa e tamanho semelhantes aos de Marte ou da Terra e está localizado nas bordas do cinturão de Kuiper. Mas o problema é que, se esse suposto planeta 10 for de fato tão pequeno quanto os cientistas acreditam, ele pode não ter gravidade suficiente para limpar sua órbita de detritos. E isso é muito semelhante ao que acontece com Plutão, sendo uma das razões pelas quais ele teve problemas em 2006. Então sim, é melhor não ficar muito animado. Esse suposto planeta 10 pode acabar sendo classificado como outro planeta anão. Uma nova superterra foi descoberta por astrônomos e é bastante intrigante. Esse planeta, chamado TOI 715b, tem cerca de 1,5 vezes o tamanho da Terra, por isso é chamado de superterra. Ele também está relativamente próximo de nós em termos espaciais, a apenas 137 anos-luz de distância. Para fins de comparação, a maioria dos exoplanetas está a centenas de anos-luz de distância, e todos os objetos interessantes, como buracos negros e nebulosas, geralmente estão a mais de milhares de anos-luz de distância da gente. Então, será que ele poderia ser habitável? A zona habitável é uma estimativa de onde um planeta pode ter as condições adequadas para a existência de água líquida. É o que chamamos de uma certa distância da estrela, onde as temperaturas do planeta devem ser razoáveis e a água deve permanecer líquida em sua superfície. Não é muito precisa porque depende de vários fatores, como o tipo de estrela, o grau de reflexão do planeta, seu tamanho, dentre outras coisas. Além disso, o simples fato de estar nessa zona não é suficiente para que a água realmente esteja lá. O planeta também precisa ter o tipo certo de atmosfera e algumas outras coisas. Por isso, inventamos uma definição mais rigorosa em 2014, a Zona Habitável Conservadora. É um termo mais preciso, que define os melhores candidatos que têm água líquida. Caso contrário, teríamos muitos planetas potencialmente habitáveis, que na verdade não são habitáveis. A Zona Habitável Conservadora, ou ZHC, é baseada na quantidade de energia que um planeta recebe de sua estrela em comparação com a Terra. Se um planeta rochoso recebe entre 40% e 85%, ele é considerado como estando na ZHC, independentemente da distância de sua estrela. Esses planetas têm uma chance maior de serem habitáveis. E sim, o TOI 715b está localizado nessa região. Essa superterra orbita uma estrela do tipo M, também chamada de anã vermelha. É uma estrela muito menor e mais fria do que o nosso Sol, com cerca de 1/4 do tamanho e da massa do Sol. Mas se o planeta estiver localizado na zona habitável, ele é de fato uma opção melhor para a vida. As anãs vermelhas vivem muito mais tempo do que o nosso Sol, que é uma anã amarela. Isso também significa que elas têm mais tempo para formar pequenas criaturas em seus planetas. E essa anã vermelha é realmente mais velha do que a nossa estrela. O Sol tem 4,6 bilhões de anos e essa estrela tem 6,6 bilhões de anos, mais ou menos algumas centenas de milhões de anos de diferença. Ela não tem muita atividade magnética, por isso não é perigosa. Ela não se inflama como as anãs vermelhas mais jovens. Essas explosões podem ser muito fortes, podendo até mesmo ferir os planetas, removendo sua atmosfera. Embora alguns planetas ao seu redor tenham atmosferas mais finas, parece que essa anã vermelha já deu tudo de si. Essas anãs vermelhas são onde estamos procurando planetas que possam suportar vida no momento.
Nossa superterra está muito próxima de sua estrela, dando uma volta em torno dela em apenas 19 dias. Como a estrela é pequena e o planeta está tão próximo, a passagem do planeta na frente de sua estrela acontece com frequência e é bastante clara. Isso facilita que telescópios como o James Webb estudem sua atmosfera sem precisar de muito tempo. E por falar no telescópio espacial James Webb, ele está nos levando a uma nova era de compreensão de planetas distantes além do nosso sistema solar. Imagine poder ver quais gases compõem o ar em um planeta a milhões de anos-luz de distância. O James Webb nos ajudará a encontrar mundos que poderiam suportar a vida. No momento, ele está tentando descobrir se o TOI 715b tem uma atmosfera. Se tiver, sua atmosfera poderá ser mais fácil de detectar em comparação com um planeta mais seco e mais denso. E então poderemos ficar ainda mais entusiasmados, porque ele pareceria um bom lugar para sustentar a vida. Além de tudo isso, pode haver outro planeta nesse sistema, também na zona habitável. Não temos certeza se ele realmente existe, é apenas um candidato com um nome maluco. Mas, se ele for real, teria aproximadamente o tamanho da Terra. Além disso, seria o menor planeta na zona habitável já detectado pelo telescópio TESS. Outra coisa legal sobre o TOI 715b é que ele pode não apenas ter água, mas ser um mundo inteiro de água. Um planeta oceânico é um tipo de planeta que tem um oceano cobrindo sua superfície ou tem oceanos subterrâneos. Eles podem não ter muita terra seca, pois a água pode cobrir tudo. Às vezes, o planeta inteiro pode estar coberto por outros líquidos, como lava ou amônia. Quando se trata de planetas fora do nosso sistema solar, não podemos ver a água da superfície diretamente com a nossa tecnologia atual. Em vez disso, os cientistas procuram o vapor de água na atmosfera como um indício de que possa haver água líquida abaixo. E é claro, nos perguntamos se esses planetas podem ter vida. Esperamos que não na forma de monstros semelhantes a leviatãs. Nossos modelos mostram que planetas com oceanos podem ser bastante comuns em nossa galáxia. Isso significa que pode haver muitos mundos oceânicos lá fora, esperando para serem descobertos. Mas a parte mais interessante sobre o TOI 715b é que ele está na chamada lacuna de raio de planeta pequeno. Se dermos um alinhamento aos planetas, haverá aqueles que são maiores e menores que a Terra, mas há uma súbita lacuna nos planetas que são cerca de 1,5 vezes a 2 vezes maiores que o nosso. Onde eles estão? Essa lacuna é interessante para os cientistas porque nos diz algo sobre como os planetas se formam e mudam ao longo do tempo. Não é que os planetas não se formem nessa faixa de tamanho. Na verdade, eles começam maiores e depois perdem parte de sua massa, como um balão que se esvazia gradualmente. Talvez isso aconteça devido à forma como orbitam suas estrelas, com as estrelas soprando parte de sua massa à medida que dançam ao redor delas, como o nosso Sol faz com o gás das caudas dos cometas. Essa lacuna guarda muito mistério, e planetas como a nossa nova superterra são pistas que podem nos ajudar a desvendá-la. Não temos certeza se ela existe em torno das anãs vermelhas. Talvez seja uma lacuna no grau de densidade desses planetas e não em seu tamanho real. Portanto, estudar nosso planeta descoberto é ainda mais interessante. Ele nos ajudará a aprender mais sobre estrelas distantes e seus planetas. Já mencionei o TESS há algum tempo. O TESS da NASA, satélite de pesquisa de exoplanetas em trânsito, está no espaço há 6 anos e tem sido incrivelmente bem-sucedido. A NASA lançou o TESS porque já havíamos encontrado mais de 5.000 planetas em órbita de outras estrelas, principalmente graças ao telescópio Kepler. Mas o Kepler encontrou principalmente planetas grandes, não necessariamente como a Terra. Decidimos concentrar o TESS na descoberta de planetas menores, do tamanho da Terra, em torno de estrelas brilhantes próximas, tornando-os mais fáceis de estudar com futuros telescópios. Funciona assim: a câmera observa as estrelas e procura mudanças em seu brilho. Se o brilho cair repentinamente por um tempo e depois voltar, isso pode significar que há um planeta passando na frente dela. Mas as estrelas também podem escurecer por outros motivos. Por exemplo, a formação de chamas ou a presença de manchas escuras em sua superfície. É por isso que precisamos ter cuidado com esses dados. O TESS nos mostra o tamanho e a órbita desses planetas. Em seguida, os telescópios terrestres ajudam a determinar sua massa. Com esses 3 parâmetros, podemos descobrir do que os planetas são feitos e se são rochosos como a Terra ou gasosos como Júpiter. Sim, é melhor evitar Júpiter depois de uma noite de taco.
Um exemplo das descobertas do TESS foi o sistema TOI 700. Lá, ele descobriu o primeiro planeta semelhante à Terra. Esse exoplaneta também orbitava uma anã vermelha e está ainda mais próximo de nós, a cerca de 100 anos-luz de distância. Infelizmente, é improvável que seja habitável porque as temperaturas lá são malucas. Outra grande descoberta foi feita no sistema AU Microscopy. O TESS detectou um planeta com cerca de 4 vezes o tamanho da Terra e outro com quase 3 vezes o tamanho da Terra. Esse sistema se tornou uma área importante para estudar como as estrelas e os planetas se formam e mudam com o tempo. O TESS também detectou uma variedade de outras descobertas interessantes, incluindo supernovas, mundos quentes e assim por diante. E, ao entrar em seu 6º ano, só podemos esperar mais descobertas interessantes. Se você observar os Estados Unidos de cima, poderá ver alguns símbolos assustadores parecidos com códigos de barras gravados na calçada. Não se preocupe, eles não são códigos QR de vigilância ou artefatos antigos. No século XX, esses símbolos eram utilizados para calibrar câmeras aéreas e de satélite. De perto, você verá que foram feitos com tinta preta ou branca no concreto ou no asfalto. Geralmente são menores que uma quadra de basquete e têm várias linhas organizadas em forma de barra. Aviões e satélites os utilizavam para ajustar seus equipamentos de imagem. É como um diagrama de olho para câmeras, determinando seus limites de resolução óptica. Hoje em dia, não precisamos mais desses alvos, pois nossa tecnologia avançou. Portanto, esses códigos de barras gigantes se tornaram praticamente inúteis. Mas você ainda pode encontrar dezenas deles espalhados pelos Estados Unidos, incluindo o local de testes de Nevada, Fort Huachuca, no Arizona, e a base da Força Aérea de Travis, na Califórnia, além de outras partes do mundo. Ainda assim, o tamanho nem sempre importa quando se trata de ver algo assustador do céu. Veja o fitoplâncton, por exemplo. Essas bactérias minúsculas podem parecer insignificantes, mas quando se juntam, criam uma obra-prima de aquarela alucinante que pode ser vista do espaço. De perto, você não consegue nem ver essas plantinhas, mas graças às imagens de satélite da NASA, podemos testemunhar os enormes conjuntos que formam. Parece que elas estão dominando o oceano. Essas fluorescências de fitoplâncton são como surtos explosivos de crescimento dessas plantas, que acontecem em um instante. Felizmente, os satélites ficam de olho em sua expansão e se certificam de que não estão causando nenhum problema ao nosso meio ambiente. De qualquer forma, você não precisa ir para o céu para ver coisas assustadoras. Veja essas luzes fantasmagóricas em Marfa, uma cidade artística super fofa no oeste do Texas. Elas aparecem à noite perto da rodovia 67 no deserto. São pontos distantes e brilhantes de cores diferentes que pulsam e piscam, ficando mais cintilantes e depois desaparecendo. Além disso, voam sobre as plantas do deserto como se tivessem um lugar para estar. Algumas pessoas dizem que são apenas faróis de carros, luzes de fazendas, fogueiras ou alguns reflexos estranhos na atmosfera. Mas quem realmente as viu jura que essas luzes não se parecem com nada que já tenham presenciado antes. Elas têm assustado desde o final do século XVIII, quando os primeiros colonos as perseguiram no escuro, mas não conseguiram encontrá-las. A cidade de Roswell, no Novo México, é famosa por seus segredos e coisas paranormais. Em 1947, pai e filho estavam relaxando em seu rancho quando se depararam com alguns detritos metálicos estranhos que eram super leves. Eles levaram alguns pedaços dos destroços para o xerife local, que entrou em contato com o coronel Blanchard, o chefão responsável pelo grupo composto do aeródromo do exército de Roswell. Enquanto tentavam descobrir o que diabos eram aqueles destroços, um oficial da inteligência anunciou publicamente que o campo aéreo do exército de Roswell havia realmente colocado as mãos em um disco voador. Ainda assim, algumas décadas depois, a Força Aérea dos Estados Unidos divulgou um relatório dizendo que os destroços não passavam de um balão de teste. Em Manastash Ridge, em Washington, há um buraco maluco na propriedade de um homem que se identificou como Mel Waters. As pessoas dizem que não se trata apenas de uma cratera comum, mas de um portal para outra dimensão. Durante anos, Mel e os vizinhos usaram essa abertura como lata de lixo pessoal. Quer dizer, jogavam tudo lá dentro, desde lixo comum até eletrodomésticos quebrados. O buraco nunca ficava cheio, não importava a quantidade de coisas jogadas lá dentro. Mas esse poço sem fundo também tinha algumas coisas assustadoras. Os rádios captavam sinais estranhos e nem mesmo os cães queriam se aproximar dali.
Waters afirmou que às vezes um misterioso raio negro saía do buraco e os rádios portáteis começavam a tocar músicas do passado. A propósito, Mel tentou medir a abertura e descobriu que ela tinha mais de 24.300 metros e nem chegou ao fundo. Algum tempo depois, as autoridades pediram ao cara que alugasse sua propriedade, mas o buraco desapareceu no ar. Até hoje, ninguém conseguiu encontrar essa coisa misteriosa e alucinante. Outro lugar paranormal em nossa lista chama-se Skinwalker Ranch, no condado de Utah, no estado de Utah. Essa propriedade de 512 acres já presenciou mais de 100 incidentes estranhos. Estamos falando de animais que desaparecem no ar, campos magnéticos que ficam fora de controle, luzes misteriosas e até mesmo animais com olhos vermelhos brilhantes. Apesar de todo o burburinho, todas as tentativas de investigar e recriar essas ocorrências terminaram em fracasso. Alguns céticos acham que os atuais proprietários apenas inventam essas histórias porque os anteriores nunca mencionaram nada fora do comum. Mas isso não impediu as pessoas de lucrarem com essa loucura. Temos filmes, programas de TV e documentários sobre Skinwalker Ranch que mantêm o mistério vivo e ativo. O Monte Shasta, na Cordilheira das Cascatas, na Califórnia, tem uma reputação e tanto. Ele tem sido um foco de mitos e lendas por séculos. As tribos indígenas da região tinham essa montanha em alta conta, pensando que havia uma cidade secreta escondida em seu interior, e acreditavam que a cidade tinha todos os tipos de coisas extraordinárias, como túneis intrincados cheios de joias e tesouros deslumbrantes. Em 1904, um garimpeiro britânico afirmou ter encontrado uma vila subterrânea enquanto explorava a montanha. Ele disse que havia descoberto ouro, artefatos antigos e até múmias gigantes. Mas eis a reviravolta. Quando deveria guiar uma equipe de exploração de volta ao local, o cara simplesmente desapareceu. Algumas pessoas acham que realmente existiu um vilarejo dentro do Monte Shasta, mas que ele foi abandonado há muito tempo. Outros, no entanto, acreditam que uma civilização avançada ainda chama essa montanha de lar. Se você não estiver disposto a gastar dinheiro em viagens para conhecer lugares assustadores, basta abrir o Google Maps. Esse serviço tem muito a oferecer em termos de arrepios. Comece com as linhas de Nazca, geoglifos enormes que arrepiam no deserto peruano. Você verá todos os tipos de formas, aranhas, espirais, pássaros, o que quiser. Ainda assim, só é possível vê-las de cima, por exemplo, de um avião ou drone. O mais estranho é que estão por lá desde muito antes de os seres humanos subirem aos céus. Como é que chegaram lá? Bem, não há versão plausível aqui, ainda é um mistério. Outro destino do Google Maps que você precisa visitar é a cidade fantasma de Rhyolite. Dê uma olhada nessas esculturas super assustadoras que ficam bem na beira do Vale da Morte, em Nevada. Vou contar a história maluca de como Rhyolite surgiu em 1942. O fato é que um dia, muito ouro foi encontrado na área. A notícia se espalhou como um incêndio e hordas de pessoas começaram a se aglomerar em Rhyolite. As coisas estavam acontecendo por lá, onde havia todos os elementos essenciais de uma cidade em ascensão. Uma sorveteria, uma escola, bancos e até uma fábrica de gelo. Mas as coisas deram uma guinada. O pânico financeiro de 1907 chegou e foi como uma festa de deflação ao contrário. As pessoas começaram a debandar dali e em 1920 restavam apenas 14 habitantes no local. Hoje em dia, se você passar por Rhyolite, verá algumas paisagens épicas. A estrada principal passa por esses bancos em ruínas que já foram cheios de ouro. A cidade também é famosa por sua casa feita com mais de 50 mil garrafas. A Paramount Pictures chegou a restaurá-la em 1925, porque percebeu que ali era o local perfeito para as filmagens. Há um local secreto que é estritamente proibido para turistas, os arquivos secretos do Vaticano. Ainda assim, você pode visitá-lo sem sair do seu sofá aconchegante. Basta usar o Google Maps. Há rumores de que essa biblioteca pode conter a chave para algumas coisas seriamente paranormais. Portanto, se estiver disposto a uma aventura que combine história, arte e uma pitada de intriga extraterrestre, a Cidade do Vaticano e seus arquivos secretos devem definitivamente estar em sua lista de viagens. Por milhares de anos, as pessoas conheciam apenas os planetas Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, que podiam ser vistos por meio de telescópios simples ou até mesmo a olho nu, se as condições fossem boas. Mas, no final do século XVIII, um famoso astrônomo, William Herschel, descobriu um novo planeta de cor azul gelada.
No início, as pessoas pensaram que se tratava de uma estrela, mas depois perceberam que era um planeta. Hoje, o conhecemos como Urano, que está mais de 19 vezes mais distante do Sol do que a Terra. É tão longe que leva 84 anos para completar uma volta ao redor do Sol. Esse astrônomo também descobriu muitas outras coisas interessantes no espaço, como estrelas duplas e nebulosas. Em meados do século XIX, os cientistas notaram que algo puxava Urano e estranhamente atraía sua órbita. Eles pensaram que deveria haver outro planeta por lá e usaram a matemática para prever onde ele estaria. Finalmente, em 1846, encontraram Netuno com o auxílio de um telescópio. Ele era muito tênue para ser visto a olho nu porque estava muito distante do Sol. Era tudo muito empolgante. Quem sabe quantos outros planetas poderiam estar lá à espreita na escuridão do nosso sistema solar? Em meados de 1800, os astrônomos notaram que algo incomum estava acontecendo no céu. Um planeta pequeno e rochoso chamado Mercúrio estava se comportando de forma estranha. Ele não seguia a órbita previsível que se esperava. Um dos astrônomos era um brilhante cientista francês, Urbain Le Verrier. Ele apresentou uma teoria de que poderia haver outro planeta em nosso sistema solar que ninguém havia descoberto ainda e que estaria localizado em algum lugar entre Mercúrio e o Sol. Esse corpo celeste hipotético, que o astrônomo chamou de Vulcano em homenagem ao deus romano do fogo, teria uma superfície incrivelmente quente e poderia ser uma possível explicação para o estranho comportamento de Mercúrio. Le Verrier nunca afirmou com certeza que Vulcano era realmente a única coisa que estava perturbando a órbita de Mercúrio, mas, empolgados com a possibilidade de descobrir um novo planeta, astrônomos de todo o mundo aceitaram a ideia de Vulcano. Para algo que não existia, as pessoas se empenharam em desenvolver ideias e obter informações sobre ele. Alguns cientistas não achavam provável que tivessem deixado passar outro planeta tão grande quanto Mercúrio. Teria sido difícil não vê-lo até então, mas havia uma pequena chance de existir um menor dentro da órbita de Mercúrio que estivesse muito próximo do Sol e que não pudesse ser visto. Uma teoria dizia que estava a cerca de 20 milhões de quilômetros de distância da nossa estrela. Mercúrio é o planeta com a órbita mais excêntrica em nosso sistema solar, mas o ponto mais próximo que chega do Sol é cerca de 46 milhões de quilômetros. Isso significa que Vulcano estaria a menos da metade dessa distância. A teoria prosseguiu dizendo que, se ele existisse, orbitaria nossa estrela a cada 19 dias e 18 horas, e sua trajetória estaria inclinada cerca de 12 graus em relação a de outros planetas em nosso sistema solar. A posição de Vulcano, em seu ponto mais distante do Sol, ainda estaria muito próxima dele para ser vista a olho nu, mesmo durante o crepúsculo. A única chance de avistá-lo seria durante um eclipse solar ou quando passasse em frente ao Sol, o que, conforme a teoria, aconteceria de 2 a 4 vezes por ano. Havia uma teoria de que esse planeta misterioso estava tão próximo do Sol que só poderia ser visto durante um eclipse solar total, quando a Lua bloqueava o brilho ofuscante da estrela. Assim, toda vez que havia um eclipse, os cientistas olhavam para ela na esperança de vislumbrar Vulcano. Os pesquisadores estavam se esforçando muito, mas não importa o que fizessem, não conseguiam encontrar esse planeta misterioso. Alguns astrônomos afirmaram tê-lo visto durante eclipses, mas ninguém jamais conseguiu confirmar ou encontrar evidências disso. A teoria de Vulcano foi deixada à espera de tempos melhores. Einstein tinha uma ideia diferente. Você conhece a teoria da relatividade geral dele, certo? Foi então que ele afirmou que a gravidade não era um tipo de força natural, mas um resultado da curvatura do espaço-tempo devido à presença de objetos espaciais gigantes, como planetas e estrelas. Os planetas giram em torno do Sol em sua órbita normal, porque o espaço-tempo é curvo. Isso significa que eles estão meio que caindo em direção à estrela central do nosso sistema solar. Albert Einstein tentou explicar a órbita incomum de Mercúrio usando sua própria teoria da relatividade. Diferente dos outros planetas de nosso sistema solar, a de Mercúrio não era tão circular. Em vez disso, parecia oscilar levemente, como se houvesse uma força invisível puxando-o para longe. O genial cientista disse que isso poderia estar acontecendo porque a gravidade maciça do nosso Sol estaria, na verdade, curvando o tecido do espaço-tempo ao seu redor. Ele afirmou ser possível que essa situação tenha alterado um pouco a órbita de Mercúrio. A comunidade científica levou algum tempo para testar essa teoria, mas ela acabou parecendo ser a mais plausível.
Embora a teoria de Einstein tenha nos dado uma explicação mais elegante para a estranha órbita de Mercúrio, alguns cientistas ainda mantinham a esperança em Vulcano. Foi especialmente difícil abandonar a ideia sobre ele, porque Mercúrio também é realmente difícil de ver de onde estamos. Porém, mais tarde, cada vez mais cientistas começaram a aceitar a teoria de Einstein acima de sua imaginação e observavam um eclipse solar total, especificamente para testar a teoria da relatividade de Einstein, não por causa de Vulcano. Este não foi o único planeta hipotético sobre o qual todos estavam falando. Na era mais recente, alguns acreditam que poderia haver um outro misterioso à espreita na parte externa de nosso sistema solar. Porém, é mais provável que este exista. Ninguém o viu diretamente ainda, mas simulações de computador mostram que o chamado Planeta 9 ou X provavelmente está em algum lugar além de Netuno. Ambos podem ser semelhantes em tamanho. O planeta X pode ser 10 vezes mais massivo do que a Terra e circular em torno da nossa estrela em uma forma alongada, além de estar em média 20 vezes mais distante do Sol do que Netuno. Um ano lá pode durar de 10 mil a 20 mil anos terrestres. Em comparação, um ano em Netuno leva 165 anos terrestres. Algo tão grande se movendo além desse planeta poderia explicar as órbitas incomuns de objetos menores no cinturão de Kuiper. Esta é a área do nosso sistema solar, além de Netuno e onde ele orbita. É muito provável que existam muitos asteroides, cometas e outros corpos menores lá, a maioria feita de gelo. Havia outro planeta hipotético chamado Nibiru. Você lembra dos rumores de que o mundo poderia acabar em 2012? Um dos cenários populares era Nibiru, que, segundo alguns, atingiria a Terra no final do ano. É claro que não aconteceu nada. Ainda estamos aqui, mas a ideia parecia interessante. As histórias começaram na década de 1970, quando um homem chamado Zecharia Sitchin mencionou Nibiru em seu livro O 12º Planeta, afirmando que ele orbita o Sol a cada 3.600 anos. Mas não há nenhuma chance de um corpo celeste com uma órbita tão excêntrica não perturbar outros planetas em nosso sistema solar com sua gravidade. E se ele realmente estivesse chegando tão perto da Terra em 2012, deveríamos ser capazes de vê-lo a olho nu. Alguns cálculos simples mostraram que Nibiru teria sido quase tão brilhante quanto Marte em seu ponto mais escuro e mais brilhante do que as estrelas mais fracas que você vê de uma cidade. Bem, talvez tenhamos mais sorte nos próximos 3.500 e poucos anos. Em 2011, apareceu um cometa chamado Elenin, que muitas pessoas pensaram que poderia ser Nibiru. Mas quando olhamos para cometas e planetas por meio de um telescópio, vemos que eles têm uma aparência diferente. Um cometa tem uma coma, que é uma atmosfera de gás, juntamente com uma cauda, algo que um planeta não tem. Além disso, ele não se chocou com a Terra. Chegou muito perto do nosso Sol e se desintegrou. Os pedaços que sobraram continuarão a se mover em direção ao sistema solar externo pelos próximos 12.000 anos. Deixa eu te contar uma história. Em um sistema estelar muito, muito distante, para ser preciso, a 2.600 anos-luz de distância, existe um exoplaneta chamado Kepler 1658b. É um gigante gasoso que se assemelha ao nosso Júpiter. Mas o que o diferencia de Júpiter é que esse pobre planeta está condenado. Ele está girando em direção à sua estrela-mãe, o que eventualmente terminará em uma colisão explosiva. Sabe o mais interessante? Os astrônomos teriam permanecido totalmente ignorantes desse fato se não fosse por uma pequena pista. Foi uma mudança realmente minúscula na órbita do planeta que não teria sido notada se os astrônomos não tivessem comparado mais de uma década de dados recebidos por diferentes telescópios. Mais precisamente, os cientistas têm observado a passagem do exo-Júpiter entre nosso planeta e sua estrela-mãe uma vez a cada 2 semanas nos últimos 13 anos. E eles notaram que a órbita do planeta está ficando cada vez menor. Todos os anos, Kepler 1658b precisa de 131 milissegundos a menos para completar uma volta em torno de sua estrela. Se essa tendência continuar, o planeta deverá colidir com sua estrela em 2,5 milhões de anos. Mesmo antes dessa descoberta, modelos de computador previam que alguns planetas poderiam chegar ao fim colidindo com suas estrelas. Mas esta é a primeira vez que os astrônomos têm alguma prova real de tal resultado, medindo mudanças quase imperceptíveis na órbita de um planeta.
Eles agora sabem com certeza o que acontece quando um planeta vai colidir com sua estrela, mesmo que provavelmente não estejamos por perto para testemunhar isso. Mas deixa eu te contar um pouco mais sobre o planeta condenado. Ele foi descoberto pelo agora aposentado telescópio espacial Kepler da NASA, lançado em 2009, cuja missão era encontrar planetas orbitando outras estrelas, também conhecidos como exoplanetas. E o primeiro exoplaneta que o telescópio detectou foi o gigante gasoso de que falamos, mas os astrônomos levaram cerca de uma década para confirmar que esse objeto espacial era de fato um exoplaneta. Este mundo é como uma versão mais densa de Júpiter. Quero dizer, pegue 6 Júpiteres, enrole-os em uma bola cerca de 1,1 vez mais larga e pronto! O planeta está travado em relação à sua estrela-mãe, o que significa que ele faz uma volta completa toda vez que termina uma volta ao redor da estrela. Como resultado, o mesmo lado do gigante gasoso está sempre voltado para a estrela. É o que acontece com a Lua. Nosso satélite natural está travado em direção à Terra. É por isso que vemos apenas metade de sua superfície. Agora, o que está fazendo o exojúpiter ser puxado para sua estrela? O mesmo processo que está empurrando a Lua para longe da Terra. Quando uma Lua orbita um planeta ou um planeta orbita uma estrela, suas forças de gravidade interagem e puxam a massa do outro. É isso que causa as marés na Terra. Esse puxão libera um pouco de energia. Pode fazer um objeto acelerar e desacelerar. No primeiro caso, um corpo espacial se moverá mais alto. No segundo, ele começará a se mover para baixo. E é exatamente isso que está acontecendo com o gigante gasoso. Sua estrela-mãe tem 1,5 vezes a massa do Sol. Portanto, não é de admirar que suas forças de maré estejam diminuindo gradualmente o movimento do planeta, fazendo-o cair para dentro. Isso tudo soa meio trágico, mas essa colisão potencial não é nem de longe a coisa mais estranha que está acontecendo no espaço. Vejamos outras. Por exemplo, Betelgeuse, uma gigante vermelha na constelação de Órion, começou a escurecer em 2019. Isso confundiu os astrônomos. Naquela época, a estrela já havia inchado em proporções enormes. Se fosse para substituir o nosso Sol, sua superfície externa se espalharia muito além da órbita de Júpiter. E então, Betelgeuse ficou mais escura no outono de 2019. Esse processo continuou até fevereiro de 2020. As mudanças podiam ser vistas a olho nu. Não é de admirar, o brilho da estrela caiu 2/3. Naquela época, os astrônomos tinham certeza de que Betelgeuse estava prestes a explodir em uma supernova. Eles continuaram a observar a estrela, mas inesperadamente ela voltou ao seu brilho normal. Graças ao telescópio espacial Hubble, os cientistas descobriram que a estrela havia ejetado parte de seu material, e isso bloqueou parcialmente sua luz. Que tal exoplanetas de algodão doce? Eles são planetas particulares fora do nosso sistema solar. Também chamados de superpuffs, eles têm a densidade mais baixa já descoberta. Isso lhes dá uma aparência arejada e fofa. Mas apesar de parecerem um mais popular parque de diversões, esses planetas são enormes. Pensando bem, os cientistas frequentemente descobrem coisas estranhas no espaço. Alguns parecem bolhas borradas, mas há um tipo dessas bolhas que não se parece com nenhum outro corpo espacial conhecido. Os Odd Radio Circles são visíveis apenas em radiotelescópios. Eles podem ser restos de supernovas. Mas alguns astrônomos chegam a afirmar que eles podem ser as gargantas de buracos de minhoca, túneis hipotéticos entre dois pontos muito distantes no espaço. A missão Juno notou algo estranho na atmosfera superior de Júpiter. O fenômeno incomum eram sprites azuis e elfos girando acima da superfície do planeta. São dois tipos de flashes de luz brilhantes que aparecem por curtos períodos de tempo, meros milissegundos. Eles se estendem para cima e para baixo em direção à superfície do planeta. Na Terra, tais flashes geralmente acontecem no auge de 96 km acima de grandes tempestades. Planetas interestelares não orbitam suas estrelas, talvez porque eles não tenham nenhuma. Esses corpos espaciais flutuantes viajam pelo universo e podem acabar em qualquer lugar. São muito difíceis de encontrar. Planetas interestelares produzem apenas emissões fracas, mas não faz muito tempo que os astrônomos avistaram o menor planeta interestelar da Via Láctea. É menor que a Terra, mas um pouco maior que Marte. Rajadas rápidas de rádio são rajadas de ondas de rádio incrivelmente brilhantes. Elas acumulam tanta energia quanto o nosso Sol produz em dias, mas duram meros milissegundos. A maioria dessas rajadas rápidas de rádio vem de muito, muito além da Via Láctea. Mas recentemente os astrônomos detectaram algumas originárias de nossa galáxia, e a fonte é um magnetar a apenas 30 mil anos-luz de distância do nosso planeta.
Se existir, a massa nuclear é o material mais forte de todo o universo. Formada a partir das sobras de estrelas extintas, essa substância é espremida em emaranhados de material semelhantes a espaguetes. Ela pode quebrar, mas apenas se você aplicar 10 bilhões de vezes a pressão necessária para quebrar o aço. Não muito tempo atrás, os cientistas descobriram que uma das estrelas mais massivas da vizinhança havia acabado de desaparecer. Era uma estrela a 75 milhões de anos-luz da Terra. Normalmente estaria muito longe para os astrônomos verem claramente as estrelas, a menos que sejam enormes. E a estrela de que falamos era enorme. Estava brilhando 2,5 milhões de vezes mais que o Sol. Os astrônomos viram essa estrela pela última vez em 2011. Eles decidiram examiná-la mais de perto vários anos depois, mas já era tarde demais. A estrela tinha desaparecido. Essas estrelas massivas geralmente se apagam em supernovas extremamente brilhantes, mas os astrônomos não notaram nada disso neste caso. Há uma teoria de que a estrela entrou em colapso em um buraco negro sem desencadear uma supernova primeiro. Isso ocorre entre estrelas que se aproximam do fim de suas vidas, mas muito, muito raramente. Existem buracos negros, e pode haver mini buracos negros, mesmo que sua existência ainda não tenha sido comprovada. Ao contrário de seus irmãos massivos, os mini buracos negros hipotéticos podem ser realmente minúsculos, não maiores que um átomo. Sua massa pode variar, mas apenas uma coisa minúscula pode ter a massa de 1000 sedãs. Uma teoria afirma que toneladas de microburacos negros poderiam ter sido criados logo após o Big Bang e o início do universo. Alguns cientistas chegam a dizer que alguns mini buracos negros passam pelo nosso planeta todos os dias. A mais de 7.000 anos-luz da Terra está a Nebulosa da Águia, um jovem aglomerado de estrelas com apenas 5,5 milhões de anos. O telescópio espacial Hubble conseguiu tirar uma imagem de várias silhuetas escuras perto do centro da nebulosa. Esses são os chamados pilares da criação, uma região ativa de formação de estrelas. Não é super legal? Muito recentemente, os astrônomos descobriram 3 possíveis planetas superterras orbitando uma estrela anã alaranjada um tanto próxima. O termo superterra é usado para descrever um planeta além do sistema solar com uma massa maior do que a do nosso mundo, mas menor que a dos gigantes de gelo do sistema solar, Urano e Netuno. Uma equipe internacional de pesquisadores, liderada pela doutora Shweta Dalal, da Universidade de Exeter, descobriu que os exoplanetas estavam orbitando a estrela HD 48498, que está localizada a cerca de 55 anos-luz de distância da Terra. Os planetas viajam em torno de sua estrela em 7, 38 e 151 dias terrestres, respectivamente. O estudo que descreve essas descobertas foi publicado no periódico MNRAS, no dia 24 de junho de 2024. O mais interessante aqui é que o candidato a exoplaneta mais externo orbita na zona habitável de sua estrela hospedeira, e as condições ali podem ser confortáveis o suficiente para que a água líquida exista na superfície, sem ferver ou congelar. Essas regiões habitáveis ao redor de estrelas também são conhecidas como Goldilocks e acredita-se que sejam ideais para a possibilidade de suporte à vida. Outro motivo pelo qual essa descoberta é tão importante é que a estrela hospedeira laranja é como o nosso Sol. Mas, por ser uma anã laranja, ela produz menos radiação do que a nossa anã amarela. É também o sistema planetário mais próximo a hospedar uma superterra na zona habitável de uma estrela semelhante ao Sol, o que torna essa descoberta super excitante. Ela pode nos ajudar a avançar em nossa busca para localizar planetas habitáveis em torno de estrelas do tipo solar. Quem sabe, talvez esse venha a ser nosso novo lar um dia. Essas possíveis superterras foram detectadas graças ao programa HARPS and Rocky Planet Search. Ao longo de uma década, a equipe que participou dessa pesquisa coletou quase 190 medições de alta precisão usando equipamentos especiais. Ao analisar o espectro da luz proveniente de uma estrela, os astrônomos podem descobrir se ela está se movendo em nossa direção. Isso é conhecido como desvio para o azul, ou, se está se afastando de nós, o desvio para o vermelho. E ainda assim, para garantir que suas descobertas estivessem corretas, a equipe usou vários métodos diferentes e análises comparativas. Tudo confirmou as conclusões. Há, de fato, 3 candidatos a planetas, com massas mínimas que variam de 5 a 11 vezes a do nosso. A equipe também acredita que a proximidade da estrela, juntamente com a órbita favorável do planeta mais externo, pode tornar esse sistema um ótimo alvo para estudos futuros.
Espera-se que novas pesquisas abram novas portas para a nossa compreensão dos sistemas planetários e do potencial de vida fora do nosso sistema solar. Os cientistas já descobriram mais de 5.000 exoplanetas, que são planetas fora do sistema solar, desde que o primeiro deles foi confirmado orbitando uma estrela semelhante ao Sol em 1959. Para encontrar esses carinhas distantes, os astrônomos usam diferentes equipamentos, como o telescópio espacial Kepler da NASA, lançado em 2009, cuja missão era descobrir o maior número possível de planetas semelhantes à Terra que habitam a galáxia Via Láctea. Mas ele não é o único instrumento usado para essa busca. De qualquer forma, vamos dar uma olhada no mais empolgante e promissor desses mundos. O Gliese 667 CC está a apenas 22 anos-luz da Terra. Mas, embora pareça perto, ainda está a cerca de 206 trilhões de quilômetros de nós. O planeta em si é cerca de 3,8 vezes mais maciço do que o nosso mundinho e completa uma órbita em torno de sua estrela hospedeira em 28 dias. Em outras palavras, um ano ali é 13 vezes mais curto do que aqui. Felizmente, a estrela é uma anã vermelha fria, portanto, o exoplaneta provavelmente está em sua zona habitável. Mas ainda há uma chance de que seja assado regularmente pelas chamas provenientes de sua estrela-mãe, o que não é legal em muitos níveis diferentes. O Kepler 22b está muito mais distante do que o mundo anterior, a mais de 600 anos-luz de distância de nós. Foi o primeiro planeta Kepler encontrado na zona habitável de sua estrela. Esse mundo é cerca de 2,4 vezes maior que a Terra. Infelizmente, ainda não sabemos se é rochoso, líquido ou gasoso. A órbita do Kepler 22b é semelhante à nossa. Leva 290 dias para orbitar sua estrela de classe G, que é parecida com o nosso Sol, mas é menor e mais fria. Outro planeta Kepler, dessa vez o 69c, ele está a incríveis 2.700 anos-luz de distância. Esse mundo também é quase 70% maior que a Terra. Os pesquisadores não sabem nada sobre sua composição, mas descobriram que precisa de 242 dias para completar uma órbita. Isso faz com que sua posição em seu sistema seja semelhante à de Vênus no nosso sistema solar. Ao mesmo tempo, pode ser mais hospitaleiro do que Vênus, pois sua estrela hospedeira é um pouco menos luminosa, 80% do nosso Sol. TOI 733b é um mundo descoberto recentemente. Foi encontrado em 2023. Fica a 245 anos-luz de distância da Terra e precisa de apenas 4,9 dias terrestres para completar uma órbita em torno de sua estrela. Mas a coisa mais legal sobre ele é que pode ter um oceano enorme. De acordo com os cientistas, é provável que o planeta esteja completamente coberto de água. Será que isso significa que pode haver vida nessa superterra? O tempo mostrará. O GJ 1214b está localizado a 40 anos-luz de distância e é uma superterra quase 3 vezes maior em diâmetro e 8 vezes mais pesado do que a nossa casa. Ele orbita em torno de sua estrela anã vermelha mais rápido do que você consegue assistir a sua série favorita, dando uma volta completa a cada 38 horas. Mas não são apenas o tamanho e a órbita que são de outro mundo. É muito quente lá, com incríveis 232 graus Celsius. Mas o mais legal é que esse planeta está praticamente se afogando em água. As temperaturas escaldantes e as altas pressões loucas no GJ 1214b criam alguns materiais legais, como gelo quente e água superfluida. A superfluidez é algo que acontece no hélio líquido quando ele está quase tão frio quanto possível. Na Terra, a água perdeu totalmente a chance de ser superfluida, pois precisa de temperaturas ridiculamente baixas e pressões fora do comum para realizar esse truque. Ainda assim, não há muita utilidade na água superfluida, mesmo que você tente, ficará desidratado. A superterra mais próxima de nós foi descoberta em 2016 e é chamada de Próxima Centauri b. Está localizada a apenas 4 anos-luz de distância e tem uma massa notavelmente semelhante à do nosso planeta. Um ano por lá é curto. Próxima Centauri b leva apenas 11,2 dias para completar um círculo em torno de sua estrela central. Os cientistas descobriram esse mundo depois que notaram que sua estrela-mãe estava oscilando ligeiramente. Eles não tinham certeza do que exatamente estava acontecendo lá, até que perceberam que a gravidade da Próxima Centauri b provavelmente produzia puxões e empurrões que causavam essas oscilações.
Embora o exoplaneta esteja viajando na zona habitável de sua estrela Próxima Centauri, ele está exposto à radiação ultravioleta extrema. Tudo fica muito próximo de sua estrela-mãe. Além disso, nenhum dos telescópios que estão atualmente trabalhando e explorando exoplanetas está posicionado bem o suficiente para captar a luz da atmosfera dessa superterra. A maioria das coisas por lá ainda é um mistério para nós, mesmo que estejamos falando de um planeta que está próximo. A superterra TOI 715b orbita uma anã vermelha, uma estrela menor e mais fria que o nosso Sol. No momento, essas estrelas continuam sendo as principais candidatas para encontrar planetas habitáveis em sua órbita. Esses mundos rochosos em miniatura têm órbitas muito mais próximas do que aquelas que giram em torno de estrelas como o nosso Sol. Mas como as anãs vermelhas são pequenas e frias, os planetas não correm nenhum risco ao se aglomerarem mais perto. Ainda estão seguros dentro da zona habitável da estrela. Os especialistas dizem que o TOI 715b pode ter tido uma atmosfera mais espessa do que a de Netuno, e agora pode estar em um estado de transição em que está perdendo sua atmosfera. Para confirmar essa suspeita, os cientistas precisam fazer mais pesquisas e, finalmente, poderão descobrir se ele é um planeta aquoso e terrestre. Imagine um planeta como a Terra, mas muito mais pesado. Sabemos que a gravidade fica mais forte à medida que a massa aumenta. É por isso que gigantes como Júpiter em nosso sistema solar têm uma gravidade super forte. A gravidade de Júpiter é cerca de 25 metros por segundo ao quadrado, o que é 2,4 vezes maior que a da Terra. É tão forte que Júpiter atrai centenas de asteroides para si, os quais, sem a presença de Júpiter, cairiam diretamente na Terra. Entretanto, Júpiter é um gigante gasoso, o que significa que não tem uma superfície sólida como a Terra. É literalmente uma bola de gases em ventos com um núcleo denso em algum lugar no fundo. Se você tentasse ficar em pé em Júpiter, afundaria até chegar lá. Mas o que aconteceria se estivéssemos em um planeta semelhante à Terra, com uma gravidade muito forte? Em primeiro lugar, ele seria muito maior do que a nossa Terra, além de maciço. Isso é muito importante, pois afetaria seu tamanho e a forma como perde calor. Pense da seguinte forma: à medida que as coisas ficam maiores, elas perdem calor mais lentamente, como uma grande panela de sopa fervendo no fogão. Agora me deu fome. Isso significa que a superfície será bastante quente. Você pode imaginar um planeta desértico ou de savana. A paisagem seria diferente em geral. Haveria montanhas mais curtas e oceanos rasos, e o planeta seria plano em geral. A forte gravidade faria com que o interior se fundisse, causando muita ação geológica e tornando a superfície ainda mais plana. O ar nesse planeta robusto seria muito espesso, porque é uma força mais forte puxando para baixo. Respirar seria como inalar uma sopa, por mais estranho que isso possa parecer. Além disso, os ventos e as ondas seriam selvagens e poderosos, enquanto a voar por perto, bem, seria difícil em planetas de alta gravidade. Se aterrissarmos nossa espaçonave nele, será uma grande dor de cabeça sair depois. O lado positivo é que, como o ar é denso, o céu teria cores impressionantes. O pôr e o nascer do sol seriam de tirar o fôlego. E quando se trata de vulcões, eles permaneceriam quietos até que a pressão atingisse níveis épicos. Isso significa que as erupções vulcânicas seriam raras, mas loucas quando acontecessem. Após o pouso, é claro, você sentiria um peso incrível. Seria como se estivesse sendo esmagado. Cada passo seria como um exercício. E até mesmo levantar coisas seria um desafio. E esqueça saltos altos ou cambalhotas extravagantes. Nesse planeta, seus saltos mal existiriam. Até a própria respiração seria difícil para nós. Portanto, se quiséssemos viver lá, teríamos que adaptar muito todos os nossos esportes e jogos. E escalar uma dessas montanhas curtas seria como subir uma escada sem fim. Os prédios também teriam de ser baixos e resistentes, como pequenas torres atarracadas. Estruturas altas poderiam desmoronar facilmente sob o peso de tal gravidade, e, em um planeta como esse, até mesmo um pequeno tombo poderia significar um desastre. Portanto, os habitantes seriam, em sua maioria, criaturas robustas de 4 patas, garantindo que ficassem firmes e próximos ao solo. Então, todas as criaturas que vivem aqui teriam de ser resistentes. O melhor exemplo são os Elcor de Mass Effect. Eles são uma espécie nativa do mundo de alta gravidade, Decuna.
Quando se trata de andar, essas criaturas teriam que escolher entre estabilidade e economia de energia. Um número menor de pernas seria ótimo para economizar energia. Nesse caso, elas se moveriam como um pêndulo oscilante, mas não seriam super estáveis. Mais pernas têm o efeito oposto. Essas pessoas também precisariam de pulmões robustos para respirar, corações poderosos para bombear sangue contra a gravidade e ossos super densos. Suas veias poderiam até ter músculos, como as nossas artérias. E com tanto oxigênio ao redor por causa da atmosfera espessa, essas criaturas poderiam crescer muito. Em outras palavras, se vivêssemos em um planeta assim, todos teríamos a aparência de fisiculturistas. A boa notícia é que, com todo esse esforço extra, você poderia desfrutar de mais alimentos saborosos, pois precisaria de calorias extras para manter o novo estilo de vida. É assim que seria viver em um planeta de alta gravidade. Agora, o que dizer do oposto? Um planeta com gravidade super baixa. Em vez de se sentir aterrado e pesado, você se sentiria visivelmente leve e flutuante. Para ter uma ideia de como seria a sensação de baixa gravidade, pense na sensação de pular em um trampolim. Quando você pula no ar, passa por um breve momento de ausência de peso antes que a gravidade te puxe de volta para baixo. Agora, imagine se essa sensação de ausência de peso nunca desaparecesse de fato. Você se sentiria incrivelmente ágil. Cada passo seria um pouco como andar na Lua, onde se pode saltar grandes distâncias com pouco esforço. Uma das maiores diferenças em um planeta como esse seria o clima e as temperaturas. Ao contrário do anterior, esse mundo mais leve pode não ser tão eficaz na retenção de calor. Isso poderia resultar em temperaturas mais amenas e estáveis em comparação com a Terra. Imagine um mundo onde todos os dias parecem um agradável dia de primavera. As estações do ano ainda podem existir, mas os extremos de verões escaldantes e invernos congelantes seriam muito menos pronunciados. Assim, as atividades ao ar livre seriam uma alegria durante o ano todo. A paisagem em um planeta de baixa gravidade seria um espetáculo a ser contemplado. As montanhas se elevariam a alturas imponentes, com seus picos parecendo roçar o céu. Essas majestosas formas de relevo poderiam se estender muito acima das camadas de nuvens. Os vales e canyons seriam profundos e extensos. Respirar lá seria uma brisa, literalmente. Com uma atmosfera mais fina, seria muito mais fácil inspirar. Os ventos seriam muito mais suaves do que em nosso planeta. Tempestades ainda aconteceriam, mas não seriam nada parecidas com as que temos na Terra. A vida em um planeta de baixa gravidade também seria diferente. As plantas poderiam crescer altas e esguias, alcançando os céus. As árvores poderiam se estender a alturas incríveis. Os animais seriam altos e graciosos, com membros longos e corpos esguios. Eles se moveriam com elegância. As asas poderiam ser uma característica comum entre eles. Eles também poderiam ter desenvolvido adaptações especializadas, como sacos cheios de gás. Se nascêssemos em um planeta como esse, também seríamos altos, esguios, com ossos bastante frágeis e músculos muito finos, como aquele menino esticado do filme A Fantástica Fábrica de Chocolate. Como você pode imaginar, esse planeta poderia ser o paraíso para os amantes do esporte. Jogos tradicionais como basquete, futebol e vôlei poderiam se tornar incrivelmente populares aqui e muito mais divertidos. As pessoas poderiam saltar muito alto, dar cambalhotas no ar e todos os tipos de movimentos legais. E atividades como caminhadas, escaladas e até mesmo yoga ganhariam novas dimensões. Fazer acrobacia seria tão natural quanto andar. E todas as tarefas cotidianas difíceis que exigem levantar e carregar pareceriam sem esforço. Arquitetos e engenheiros teriam um dia de campo projetando edifícios nesse mundo. Eles seriam capazes de construir estruturas muito altas e elegantes que alcançariam a linha do horizonte. Nossas cidades estariam repletas de arranha-céus imponentes e grandes janelas. Voar e decolar da superfície seria muito mais fácil. Na Terra, lançar uma espaçonave em órbita requer uma quantidade enorme de energia. Mas em um planeta de baixa gravidade, escapar da atmosfera exigiria muito menos. Isso significa que os seres humanos poderiam viajar mais, e a exploração do espaço se tornaria muito mais fácil e barata. Obviamente, tudo isso significa que o transporte também se beneficiaria da baixa gravidade. As viagens aéreas seriam incrivelmente eficientes, com as aeronaves deslizando sem esforço pela fina atmosfera. Os elevadores em edifícios altos operariam com consumo mínimo de energia. E, em geral, como o planeta provavelmente é menor do que a Terra, viajar por lá seria muito mais rápido.
No entanto, pode haver alguns desafios, como corpos frágeis e problemas de saúde. Além disso, provavelmente nos cansaríamos mais rapidamente por causa da atrofia muscular e outros fatores. E talvez o ecossistema não seria tão diversificado como na Terra. Mas ainda assim, parece que viver em um planeta de baixa gravidade é muito melhor do que em um de alta gravidade. Além disso, parece que pode ser ainda melhor do que a Terra. Portanto, talvez um dia encontremos um planeta que seja como um paraíso para os seres humanos. Até lá, vamos cuidar da nossa bela Terra.